Olá, muito bom dia para você de casa. No ar, mais uma edição do Acontece Regional. Informação, prestação de serviço até às 8 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2011. Nós vamos relembrar alguns fatos relacionados à data de hoje. Em 1939, Getúlio Vargas criava o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, encarregado de censurar os meios de comunicação durante o Estado Novo. No ano de 1945, era criado o FMI, Fundo Monetário Internacional. Em 1950, os Estados Unidos e a Espanha reestabeleciam as relações diplomáticas, rompidas durante a Guerra Civil Espanhola. Acerte o seu relógio, agora 7h31. Algumas brechas na lei facilitam a impunidade a motoristas embriagados. Na última segunda-feira, um condutor alcoolizado atropelou e matou duas irmãs em Aparecida. Um dia depois, a Justiça determinou a liberação do homem de 27 anos, que vai responder em liberdade por duplo homicídio. Nós fomos ouvir um advogado para tentar entender melhor a nossa legislação. Mesmo com a lei seca em vigor desde 2008, constantes acidentes envolvendo motoristas alcoolizados vêm sendo registrados em todo o país. Na maioria deles, os condutores são detidos, mas em seguida liberados. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego revelam que 30% dos acidentes de trânsito são causados por motoristas embriagados. A legislação no Brasil assegura ao réu primário o princípio da inocência. Portanto, cabe ao juiz analisar o caso e decidir se o envolvido vai ou não para a prisão. Há na nossa Constituição consagradamente um princípio da inocência. Hoje, a prisão preventiva só é cabível para garantia da instrução criminal, para da ordem econômica, para assegurar a aplicação da pena. Enfim, não se enquadrando dentro desses pressupostos, o flagrante, o juiz pode relaxar o flagrante. O juiz, ao conceder a liberdade provisória a esse réu, ele alicerçou a sua decisão na lei. Nessa semana, um rapaz de 27 anos dirigia embriagado em Aparecida. Ele atropelou e matou duas meninas, uma de 9 anos e outra de 5, que estavam na frente de casa. A batida foi tão agressiva que o carro capotou. Mesmo após exame no IML de Guaratinguetá constar que o condutor estava embriagado, ele foi solto. O cidadão que dirige embriagado, ele está sujeito a sofrer uma punição gravíssima e ser condenado pelo tribunal do júri. Não acredito que isso leve à impunidade. Desde que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não haja risco para a aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, não se justifica manter-se no cárcere um réu. Bom, e nesta quarta-feira, uma família viveu momentos de pânico em São José dos Campos e ficou sob a ameaça de bandidos. 3 homens invadiram a residência no bairro 31 de Março e fizeram os moradores reféns. A polícia foi chamada e conseguiu abordar o trio durante a fuga. Com eles foram apreendidos R$500, 2 celulares, um revólver e 2 facas. Um solicitante estranhou a movimentação no interior da residência e suspeitou de um possível roubo em andamento, principalmente por ouvir gritos de socorro. As 2 primeiras viaturas que chegaram próximo ao local, de imediato uma viatura tentou o primeiro contato na residência e a outra viatura já iniciou o cerco pelos fundos, já objetivando, caso houvesse alguma fuga, prender os criminosos por lá. E um incêndio de grandes proporções atingiu o mercado municipal de Taubaté nesta madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 barracas que ficam na parte externa ficaram destruídas. Foram necessários 9 homens e 3 viaturas para conter as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. A polícia deve fazer uma perícia no local ainda esta manhã. No momento do incêndio, o mercado estava fechado e, felizmente, ninguém ficou ferido. Agora são 7h34. Hora das informações das estradas. E a gente começa pelo Complexo Viário Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Você vê agora trechos, imagens onde o trânsito segue tranquilo, sem nenhum tipo de complicação. Agora o motorista encontra lentidão a partir do quilômetro 24, na chegada à capital paulista, devido ao excesso de veículos. Durante toda a madrugada, não houve registro de acidente ou de congestionamento.
Na Via Dutra, o trânsito flui bem aqui na nossa região e no trecho de São Paulo pode haver um pouco de lentidão e também em Guarulhos. Não há registros de acidentes. Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e também Dom Pedro I não apresentam problemas. Tempo bom com boa visibilidade. Agora, se você vai a São Paulo, atenção para o rodízio paulistano. Nesta terça-feira não rodam no centro expandido da capital veículos com placas finais 7 e 8. A restrição vai das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Agora são 7 horas e 35 minutos e ainda falando de estradas, uma dica para quem pretende viajar neste final de ano. Com um grande movimento previsto nas rodovias de todo o país, os motoristas não podem deixar de lado a segurança e os cuidados com os veículos. Em Taubaté, as oficinas já registram um grande aumento nos serviços de revisão dos carros. Já deveria ser um costume as dicas que o mecânico tem na ponta da língua para quem vai viajar neste feriado prolongado. Examinar os freios, a parte das paletas e parte do motor, ver óleo, ver filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, ver todo o sistema certinho para o carro trabalhar corretamente. O pneu é um dos itens que precisa ter um cuidado maior. É necessário estar calibrado e alinhado. Se ele estiver em más condições, além de infração de trânsito, pode ser o protagonista de um acidente. Com certeza ele vai ter uma péssima viagem, vai voltar o carro em guincho e vai estragar o seu passeio. O que acontece hoje com o pessoal, principalmente no pneu, o pessoal usa o máximo de rodagem do pneu. Ele chega a usar o pneu abaixo do TWI de rodagem do pneu. Ele tem que ficar com 3 milímetros, ele passa 2 milímetros de excesso. O carro vai desgovernar, o carro vai virar e o cara não vai terminar a viagem. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, mais de 40 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. Além da imprudência no volante, a falta de revisão nos veículos também é um dos fatores que contribui para este índice. Domingos é prevenido e se preocupa com a segurança. Ele faz revisões contínuas no veículo e acredita que isso pode evitar qualquer tipo de problema na viagem. Dá uma olhada geral, porque a estrada está cheia, as estradas estão cheias e a gente precisa ter segurança. Não só a nossa segurança, como a segurança também das outras pessoas que estão trafegando pelas vias, pelas rodovias, né? 7h38 e a partir de hoje, os moradores de Guaratinguetá terão que gastar mais com o transporte coletivo. A Prefeitura publicou no Diário Oficial um aumento de 12% na tarifa dos ônibus e também do transporte complementar. Com isso, o valor passa de R$ 2,50 para R$ 2,80. Ao lado de Taubaté, Guaratinguetá tem a passagem mais cara da região. 7h38, atenção motoristas de São José dos Campos para os locais fiscalizados por radares móveis nesta quinta-feira no trânsito da cidade. Os radares estão instalados em 4 pontos da cidade. Na região central, os equipamentos estão na Avenida 9 de Julho e na Rua Madre Paula de São José. Na área sul, a fiscalização acontece na Avenida Cidade Jardim. E na Zona Leste, o radar opera na Rua Roma. E veja a seguir, Câmara de Taubaté aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. E ainda como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Aproveite o nosso intervalo para participar do Acontece Regional. Entre em contato, dê sugestões de matérias, faça críticas ou então comentários. Para isso, pegue o seu celular e mande um torpedo para o número 72250. Não se esqueça de começar a mensagem com as letras BV. Não saia daí, a gente volta em instantes.